Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a comunicação e a conexão. Duas sociedades que conviveram e que convivem, talvez, simultaneamente, mas em um determinado período da história, nós valorizamos muito a comunicação. Não que nós não a valorizemos mais. Mas hoje nós temos um outro fenômeno que atravessa a comunicação, que é a conexão. E da mesma maneira como tivemos a sociedade da comunicação, hoje vivemos em uma sociedade da conexão. E essas duas sociedades criam subjetividades alternativas, cada uma relacionada ao seu tempo. E a própria sociedade da comunicação, como nós a entendemos, ela substitui uma outra forma de sociedade do passado, que era baseada na narração, ou seja, na narrativa mítica, baseada no passado. A sociedade da comunicação surge e a perspectiva dessa sociedade da comunicação, ela é muito mais o futuro. Os mitos do passado são substituídos por mitos do futuro. Porém, na sociedade da conexão, é como se o tempo não mais fosse contabilizado analogicamente. O tempo passa a estar comprimido em uma conexão histórica, onde nós, através de um clique aqui que a história aparece, clique aqui que o passado aparece, clique aqui que o futuro aparece. Essas realidades dão pra gente uma aparência de que basta clicarmos que nós nos conectamos a tudo, sem que haja uma mediação apropriada para que nós tenhamos contatos com as coisas. Mas antes de entrarmos nesse tema, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e, acima de tudo, comente. Comente para que o nosso material cresça e apareça nas plataformas do YouTube. É importante que a plataforma reconheça a importância do material que nós produzimos. Produzimos um material e entendemos que ele tem a sua importância. Muitas das vezes aparecem os hackers, ou seja, o nome certo não é hackers, eu esqueci o nome certo que se dá aquelas pessoas que ficam atrás da gente, falando mal da gente compulsivamente nas redes sociais. Esqueci, haters. Alguns haters aparecem e os haters desenvolvem, às vezes, um ódio mortal pela gente. E é impressionante como o hater e o ódio dessa gente é fiel, né? Aliás, eu tenho aprendido com os haters que o ódio é bem mais fiel que o amor. Porque a pessoa que gosta do canal, que tem um apreço, às vezes até bem grande pelo canal, às vezes a pessoa deixa de assistir alguns vídeos. Mas o hater não. O hater tá todo dia, tá toda hora, não perde uma postagem. Então, inclusive eu quero agradecer aqui aos haters que contribuem muito para as visualizações, para o tempo de exibição pública, coisas que fazem com que a gente ganhe mais e mais e mais nos vídeos que a gente produz. Então, hater, muito obrigado. Então, esse canal tem dois objetivos: de convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Professores, venham para o debate público. É importante que nós estejamos no debate público, representando o magistério,
Mas não apenas falando de educação. É importante que nós, do magistério, estejamos não apenas reclamando de salário. Às vezes nós somos tratados como o intelectual orgânico que só fala que ganha mal. Não que a gente não vá reivindicar melhores condições de trabalho, mas todas essas condições de trabalho não favoráveis também estão relacionadas ao fato de não estarmos distribuídos no debate público falando em nome do magistério. Ou seja, somos tratados como os chatos da greve e pronto. E mais nada. É igual acontece com nós negros. Nós, principalmente se formos professores, aí tem dois tipos de preconceito. O professorzinho de escola pública e ainda é negro. Então, do que o negro fala? O negro só fala de racismo. Ele só fala disso, não deve falar de outra coisa. Aí substituímos o nacionalismo pelo identitarismo. E passamos a falar só disso. Não, é importante que nós... E eu me esforço para quebrar esse gelo. E me proponho a falar dos vários e vários assuntos possíveis para alguém que é do magistério. Sou professor da escola pública. Com uma graduação, evidentemente, também sou formado em teologia e habilitado em sociologia, mas eu tenho graduação, licenciatura. Nem pós-graduação tenho. Mas por que não falar como intelectual orgânico da escola pública, na escola pública, mas não apenas sobre a escola pública? Então eu estou propondo e convido aos professores a aceitar esse desafio. Esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário, o nós e eles fácil, a polaridade em detrimento da polarização. Eu faço uma diferenciação. Não que não haja, que não deva haver polaridade sempre. Por exemplo, no segundo turno de uma eleição, e principalmente quando vai chegando uma eleição, as polaridades vão se intensificando em torno de algumas candidaturas que às vezes vão afunilando em duas. Mas precisamos perceber que a realidade não tem apenas dois lados, lado A e lado B, e às vezes os próprios algoritmos nos impulsionam a isso, a entendermos a realidade como tendo apenas dois lados, uma vez que somos incluídos em nichos de consumo que só percebem dois lados. Né? Então que nós construamos, que haja que nós almejemos, não que haja uma terceira via, mas que haja milésimas vias. Né? Principalmente nós de esquerda, precisamos debater e divergir, inclusive, entre nós mesmos. Então, vamos combater o pensamento binário. Vamos abrir os livros da realidade. Aliás, um canal de filosofia como esse também tem esse objetivo. Vamos abrir os livros da realidade, para que a realidade não se torne apenas uma realidade binária. Então vamos ao tema de hoje. A comunicação e a conexão. Cada tempo cria subjetividades diferenciadas. A sociedade da narrativa, onde as pessoas não haviam criado a expectativa da individualidade, onde a perspectiva da opinião não estava formada ainda. Por quê? Porque as tradições falavam muito mais que a individualidade. Os pais falavam em nome da tradição. Tradição da cultura judaico-cristã, da cultura semítica que chegou até nós. Os filhos eram dados aos pais e os pais traziam a narrativa em relação às descendências. Havia um amadurecimento das gerações em relação ao passado. As pessoas não amadureciam em relação ao futuro. Então, o que estava a priori formalizado era a narrativa, era a narração, mito. A palavra mito, que gera mitologia, significa narração, narrativa.
Os mitos do passado apontavam para, inclusive, acontecimentos escatológicos. Aliás, não que isso tenha acabado. Todas as religiões judaico-cristãs que vieram dessa tradição semítica esperam o cumprimento de uma promessa. Porque na tradição judaica, na tradição semítica e judaica, sobretudo, a verdade era o cumprimento da promessa. Inclusive, há exegetas, há dicionários bíblicos que apontam para isso. Então, as pessoas do passado, havia essa perspectiva no passado, que dura muito também, que dura também até a Idade Média, de que as sociedades organizavam-se em torno da narrativa. Havia essa perspectiva também. Não que as outras que existam, que passaram a existir depois, não estivessem presentes, mas essa representação narrativa, a sociedade da narração, estava muito presente. Diferentemente, as coisas começam a mudar, a se modificar, e novas subjetividades aparecem quando a sociedade se torna a sociedade da comunicação. Sobretudo quando Gutenberg inventa a primeira imprensa e as primeiras impressoras começam a imprimir informações a respeito também de um mundo, de um novo mundo aberto pelas novas navegações e muitas comunicações a respeito dessas perspectivas de mundos diferentes começam a chegar também aos europeus, ao norte da Europa, que começa a fazer contatos muito maiores com continentes africanos, americanos, etc, etc. E, a partir desse momento, abre-se uma perspectiva, que é a perspectiva da sociedade da comunicação. E a sociedade da comunicação, quando ela surge, as informações começam a chegar com mais velocidade. Com isso, abre-se a perspectiva do sujeito do conhecimento capaz de interpretar individualmente a realidade. E a partir dessa perspectiva da intuição individual sobre a realidade, esse sujeito passa a se comunicar e abre-se um mercado da opinião. Um mercado da opinião que se arvora de uma tecnologia de comunicação que aparece nos primeiros periódicos, no rádio, nos correios e telégrafos, no telefone, na comunicação. Mas o futuro nos esperava com uma outra perspectiva, que é a perspectiva que nós vivemos hoje, sobretudo com a era digital, que é a sociedade da conexão. E na sociedade da conexão nós temos aí um outro problema, que é o encurtamento do papel do sujeito, porque na sociedade da comunicação, o sujeito do conhecimento, o ex cogitans de Descartes, diante da rex extensa, que é a natureza, coisa pensante, coisa extensa, esse sujeito, diante da realidade que ele prescrutava, ele se separava dela, pelo menos teoricamente, para analisá-la com um certo distanciamento. Ele não estava necessariamente conectado. Havia um distanciamento entre ele e essa realidade exterior que ele observava. Mas a sociedade da conexão, ela aponta para a possibilidade de, uma vez conectados, para que utilizarmos de todo o aparato analógico da comunicação através de mediadores ou através de mediações racionais, através da reflexão, da análise e da síntese. Afinal de contas, já estamos conectados. E se já estamos conectados, qual o papel do sujeito na sociedade onde nós já estamos conectados a tudo?
Já estamos, é só clicar aqui, clica aqui, que já estamos conectados ao passado, ao presente e ao futuro. Afinal de contas, somos uma sociedade chipiana. Tudo cabe dentro de um chip. Então temos uma impressão não real, não verdadeira, de que tudo está dentro do chip. Ou seja, estamos conectados a tudo. Ou seja, houve a pequeninização do mundo. Nem sei se essa palavra é possível, mas só ver se essa palavra cabe. Estou inventando agora, hein? Pequenização do mundo, é isso aí. Que também nós podemos usar nano, né? Existe inclusive essa palavra guardadas as devidas proporções na cultura da nanoterapia, da nanotecnologia. E a nanotecnologia cria impressões as mais variadas, cria subjetividades, onde nós passamos a entender que o mundo é pequeno. Então nós passamos a substituir as relações por nanorelações. As comunicações por nanocomunicações. Estamos conectados. Ou seja, a comunicação já está dada. E isso, para nós professores, isso cria algumas dificuldades para nós professores também. Por exemplo, quando vamos dar uma aula, nós precisamos entender que vamos dar uma aula para alunos de uma sociedade onde a impressão do conhecimento já está dado na conexão. Isso cria uma série de dificuldades. Porque antigamente, por exemplo, um professor, eu sempre falo sobre isso aqui, um professor, não vou parar de falar o nome dele, porque pode ser que ele não goste, se ele escutar, né? Eu tive um professor muito tradicional que uma vez ele passou um livro pra gente. O nome do livro era Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Esse livro, esse autor, ele fala do passado dele, da vida política da família dele, muito efervescente, que ele é filho, né, do falecido e torturado e desaparecido deputado Rubens Paiva. E ele conta das aventuras sexuais dele e narra essas aventuras sexuais dele no livro. Na sociedade da comunicação, que ainda estava presente, não que ela não esteja em nada, mas nós, alunos de 14 anos, tínhamos no máximo 14 anos nessa época, entendíamos que a história do livro era uma coisa. Era uma história que estava no livro sobre o Marcelo Rubens Paiva se comunicando com a gente. Hoje, na sociedade da conexão, um professor passa um livro desse, o aluno entende que o professor está querendo conectar o livro ao corpo dele. Ou seja, ele se sente conectado à história do livro. Ele não faz a mediação comunicadora entre ele e o livro. E se você hoje passar um livro desse para adultos, o adulto pode chiar. Eu lembro de uma professora, né, de português, ela falava às vezes para nós alunos entre 11 e 14, 15 anos sobre alguns temas, sobre camisinha, ejaculação. Nós já tínhamos a maturidade para falar que a professora estava se comunicando com a gente em uma etapa da nossa vida que estava sendo adentrada, a adolescência. Hoje não. Hoje, se você fala certas coisas, é porque você está querendo se conectar ao corpo do aluno. Não somos a sociedade da comunicação, somos a sociedade da conexão. Então, se eu falo a palavra vagina, a vagina já está dada na relação, a vagina da pessoa que está ali já está dada na relação entre professor e aluno. Eu lembro que tem coisas que acontecem com nós professores que nós precisamos abstrair às vezes. Às vezes eu conto aqui, mas uma vez eu estava em uma sala de aula falando sobre... Aí toquei no tema a história da sexualidade de Foucault, e Foucault fala de uma brincadeira que existia entre crianças e adultos chamada leite coalhado, que vocês já imaginem o que era, né? E num determinado momento que eu citei o órgão genital feminino, uma aluna que estava lá atrás, ela estava com uma saia relativamente curta, ela abriu as suas pernas. Depois ela pediu para ir no banheiro, voltou.
fez o mesmo movimento, só que a calcinha já não estava mais ali. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando eu usei a palavra órgão genital feminino ou vagina, ela entendeu, talvez, que eu estivesse me referindo à vagina dela. Mas não, eu estava em uma comunicação sobre o conceito vagina, eu não estava falando da vagina de ninguém. Então, nós vivemos essa sociedade onde você, ao falar, se comunicando, a pessoa pode se sentir conectada. Então, quando você usa a palavra pênis, vagina, seios, a pessoa pode entender que essas palavras são palavras que conectam e não comunicam. Palavras que conectam com o órgão genital dela, mas não comunicam. Então, na comunicação, fazemos a mediação. Fazemos a fratura entre a palavra e a realidade. Porque isso, inclusive, em Freud, é o que denota a psicose. Ou seja, a neurose, perdão. Na neurose, nós fraturamos a realidade para que ela não nos assambarque plenamente. Na psicose, não. Na psicose, a realidade vem a nós como um todo. Então é como se a palavra fosse um símbolo de uma psicose, ou seja, da relação direta da realidade com a pessoa. Então, se eu digo sexo, oh meu Deus, sexo. Por quê? Vivemos a sociedade da conexão. Então, é engraçado, né? Essa história que eu contei, por exemplo, da aluna, né? Eu olhei, vi aquela calcinha e depois parece que ela não estava mais de calcinha. Eu olhei, nada contra meninas sem calcinha, problema nenhum, né? Mas eu estou falando isso para a gente entender a dimensão dessa sociedade da conexão. E nós, através da sociedade da conexão, substituímos a sociedade da comunicação. Ou seja, ao falarmos das coisas, ao nos relacionarmos com as coisas, nos sentimos plenamente conectados a ela. Como se não houvesse nenhuma mediação entre nós, os supostos sujeitos do conhecimento, e a realidade como objeto do nosso conhecimento. Tratadas essas coisas, falando aqui das minhas experiências também, gostaria de me despedir de você dessa vez. E eu gostaria de voltar a esse tema. Aliás, em filosofia, quando a gente trabalha alguns temas e eles são importantes, relevantes, a gente sempre volta neles, né? É um tema que eu sempre volto. Sociedade da conexão versus sociedade da comunicação. É um tema que eu vou falar mais dele. Mas eu tenho falado também dessa sociedade que substituiu o verbo deletar, o verbo esquecer pelo verbo deletar. Ao deletarmos informações, elas ficam guardadas aonde? Porque o esquecimento promovia o conhecimento, uma vez que tínhamos contato com o objeto do conhecimento, nos esquecíamos dele, depois nos reencontrávamos com o objeto do conhecimento que estava guardado no inconsciente, no subconsciente. Mas quando deletamos informações, onde guardamos? No inconsciente, no subconsciente. E ainda tem uma coisa que eu chamo carinhosamente, eu vou tratar disso no futuro, de inconsciente próximo. O que seria um inconsciente próximo? É uma coisa que eu tenho pensado sobre isso. Tem coisas que eu vejo, sinto e percebo, mas eu não consigo dizer o que são. Quando elas aparecem a mim, elas aparecem, mas eu não sei dizer sobre elas, eu não sei falar sobre elas. Tem aquele inconsciente profundo e parece que existe um inconsciente próximo, né? Coisas que eu vejo, percebo, intuo, mas não consigo de forma alguma falar sobre elas. Mas eu vou pensar mais sobre isso, para voltar e falar com vocês sobre esse inconsciente próximo que eu tenho e que talvez você tenha também. Então ficamos por aqui, voltamos em um próximo vídeo. Ok, galera? Vocês são do coração.